Estamos de volta com o segundo bloco do programa Entre Aspas, né, com a Thaís, com a Carla e com a Brenda, falando, né, sobre o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Você que não acompanhou a primeira parte do programa, não saia da TV e, é claro, né, a reprise virá já já. E é claro também que depois você pode acompanhar no YouTube. Meninas, agora voltado, né, mais para a Thaís e para a Brenda, né, que são advogadas, na nossa Constituição, né, diz que todos nós somos iguais, né, seja homem, mulher, enfim, temos direitos e também, é claro, deveres. Na Constituição, vocês ainda acham defeitos em relação aos direitos das mulheres? Tem algum defeito gritante que vocês possam falar assim, olha, isso para a mulher não serve, né? Isso não realmente na lei não se aplica? Então, na fase atual da nossa legislação, e aí tanto em termos constitucionais e em termos infraconstitucionais, a gente vem passando por uma série de mudanças em relação a prever expressamente a igualdade de gênero, a mudar determinadas nomenclaturas que eram utilizadas, por exemplo, em relação ao poder patriarcal e agora, de certa forma, com uma igualdade, disciplinando poderes familiares com a igualdade de homens e mulheres no contexto familiar. Então, assim, eu não visualizo hoje uma falta de regulamentação jurídica em termos formais. Inclusive, a Constituição de 88 é até uma Constituição bastante extensa em relação a aspectos de igualdade, mas, volto a frisar, o grande problema hoje não é a falta de proteção jurídica em relação a esses segmentos subalternizados, dentre os quais as mulheres, mas sim a falta de efetividade desses textos. O nosso problema hoje é de realidade, né? O que impacta diretamente a vida dessas mulheres em seus contextos sociais. Então, para mim, não tem nenhum problema com a Constituição de 88, mas tem um problema grave em relação à aplicabilidade do texto constitucional. E essa aplicabilidade, ela tem a ver, claro, com aí eu não sou advogado, só para também esclarecer também as pessoas de casa. Então, talvez a minha dúvida seja também das pessoas que estão nos assistindo. Ela depende da aplicabilidade tão somente do juiz, porque a nossa lei ela é muito interpretativa, né? Sim. Então, você acha que se dá nisso também? Então, a sua pergunta é bastante interessante, até por um dado que a gente visualiza, o direito como algo distante das práticas sociais. Na verdade, os vários segmentos sociais, eles têm que auxiliar na construção e na aplicação desse direito a partir de práticas cotidianas. Então, assim, a gente não pode visualizar o mundo jurídico como um mundo distante daquilo que a gente vive rotineiramente nas nossas vidas. Então, teoricamente, temos essa proteção, mas o que pode ser feito para garantir a aplicabilidade? O que pode ser feito é que os diversos segmentos dessa sociedade circundante ao direito tornem efetivo toda essa prática que é necessária, né? Tornem efetivas as práticas sociais relacionadas à aplicação do direito. E isso perpassa todas as esferas da vida, por exemplo, desde a escola, né? Desde que na idade mais básica, né, você começa a ter uma educação formal, isso precisa ser aplicado, só que antes da escola, dentro das próprias famílias, né, permitir uma igualdade entre os gêneros no contexto familiar, né, muitas vezes as meninas precisam se ver representadas em relação às atividades desenvolvidas por suas mães, né, e muitas vezes na prática a gente vê certas dificuldades nesses contextos, e aí se reproduzindo em todos os outros contextos da vida política, né? Porque política é isso também, né? São as práticas cotidianas. Então, você tem que ter família, escola, universidade, hospitais, judiciário, todas as áreas funcionando de forma a permitir, então, que a mulher seja valorizada pelo seu papel social e que se conquiste, então, essa tão sonhada igualdade, né? Vou fazer uma pergunta aqui difícil para a Brenda. Já que você falou em papel social da mulher, qual é o principal papel social da mulher hoje, na sua visão? Acredito eu que se entender e se colocar como sujeito político. Porque o que acontece? Da pergunta anterior, puxando um gancho, né, a gente tem muito essa concepção de o direito, o juiz, e quando a gente depende que a aplicação das nossas leis estejam na mão de um juiz, de um judiciário, é porque a gente já falhou enquanto sociedade.
A gente já falhou em construção de políticas públicas, enquanto prefeitura, enquanto governo tanto estadual quanto federal, entendeu? E a gente já falhou porque a gente tem um legislativo, poder legislativo, a gente tem vereadores no âmbito municipal, deputados no âmbito estadual, deputados federais e senadores construindo leis o tempo todo, leis maravilhosas, cujo texto viram letras mortas. Por quê? A gente tem as leis muito bonitas e a gente não tem um poder executivo que aí, né, vem toda essa reflexão acerca do voto, de quem a gente elege, porque vai depender para executar essas leis, exatamente por isso o nome poder executivo, vai depender de quem assumir esses cargos, né, de chefia. E aí a gente tem, enquanto sociedade, também esse papel político de construir, porque é na construção também cotidiana, no nosso tratar, no nosso viver enquanto sociedade, que a gente vai modificando as instituições. Hoje a gente tem uma OAB Cordeiro com uma diretoria exclusivamente feminina. Quando isso ia ser pensado? Você olha o quadro anterior de presidentes e né, tem uma mulher apenas, né, que foi a primeira, doutora Elmira. Mas você acaba refletindo que a gente está muito, principalmente agora que a gente passou, né, por todos esses acontecimentos no nosso país, que o judiciário tomou um protagonismo muito grande, quem dá a última palavra é o juiz, a gente está tendo uma perda de poder dos outros poderes né, da nossa república, que é o executivo, é o legislativo, que a gente tem que saber harmonizar os poderes. Inclusive, isso é um princípio constitucional, o princípio da harmonia dos poderes. Você tem que ter os poderes equilibrados justamente para você ter uma construção na sociedade de políticas que você vise quais são as particularidades da sua população, o que está faltando ali, está faltando uma atenção ao idoso, não só o fato da mulher também precisar de políticas públicas, mas vários grupos, vários segmentos de vulnerabilidade. Então, acredito que seja aí, a partir de baixo, né, porque eu acredito muito que essa construção seja a partir da massa, a partir da união, né, das pessoas, e cada vez mais você disseminando esse discurso de tomar consciência que, né, a gente fica olhando da direita para a esquerda enquanto o Estado te esmaga de cima para baixo, né? É assim, essa frase é de autoria desconhecida, por isso eu não vou dar o crédito aqui. Mas acredito que essa seja a principal relevância hoje da mulher. O papel da mulher na sociedade hoje é se descobrir enquanto sujeito político. E, Dinho, eu queria fazer uma consideração em relação a essa fala da Brenda e da harmonização entre os poderes pelo seguinte: essa harmonização entre os poderes, né, pensada no seu formato mais clássico, ela também foi uma harmonização pensada com uma representatividade que até hoje reflete aspectos de visibilidade masculina. É só você pensar na Câmara de Vereadores, né, no âmbito municipal, aqui no nosso município. Quantas vereadoras nós temos? Temos 3, né? Se você pensar na Câmara de Deputados, qual é o percentual de deputadas eleitas em cada legislatura? Se você pensar no Senado, então, né, a gente vê que a representatividade é essencialmente masculina, apesar da legislação prever lá a cota de 30% na composição, né, das chapas em relação às mulheres. Mas isso, na prática, funciona? A gente tem elegido mais mulheres? A mesma coisa em relação ao judiciário. A gente visualiza que nos concursos mais recentes, a entrada feminina ela é bastante forte, às vezes até superando a masculina. Mas a composição dos nossos tribunais de justiça, do STJ, do STF, como ela fica especificamente em relação a essa representatividade? E aí, a questão da presença da Carla aqui é fundamental, porque quando a gente passa, então, a discutir sobre a representatividade das mulheres negras nesses segmentos, aí, então, é alarmante, né? Porque é ainda mais diminuta e aí, então, a gente tem toda essa discussão também sobre essa necessidade de visibilidade de uma forma muito mais ampliada, né? Agora, essa questão de ter menos mulheres nos 3 poderes, né? Não seria questão... Nos 3 não, vou me ater aqui ao legislativo. Não seria questão delas mesmas se candidatarem, né? Ou você acha que... Por quê? Né? Tem a obrigatoriedade dos 30%. Ok. Mas se as mulheres também não se lançarem candidatas, né, aí que o número diminui mais ainda. Então, mas aí a gente volta a discutir as práticas cotidianas e sociais. A gente volta a discutir
aspectos culturais de formação dessa sociedade. A mulher, ela não está acostumada, ela não é incentivada a se colocar como um homem faz. E aí, longe de discussões partidárias, a gente não está aqui para isso, mas dados concretos, por exemplo, em relação à nossa última eleição para a presidência. O programa Roda Viva, que é até um programa bastante interessante nessas discussões, que a gente está num formato aqui um pouco Roda Viva hoje também. O que acontece? Os dados, por exemplo, de interrupção de fala em relação à candidata mulher, por exemplo, a Manuela Dávila, que participou daquele programa, e em relação aos homens, a mulher ela é interrompida cerca de 10 vezes mais, isso é um dado ela foi interrompida 64 vezes. Enquanto, por exemplo, o Ciro Gomes, acho que foi 6, não foi isso? Não era esse o dado? Então, assim, 10 vezes mais a interrupção em relação a uma fala feminina. E na nossa prática enquanto advogada, muitas vezes a gente visualiza isso no judiciário e até, por exemplo, em relação a experiências trazidas por outras mulheres que a gente discutiu aqui na semana passada, aqui na própria OAB, em relação a uma juíza, que ela dizia o seguinte, que todo mundo se sente no direito de interrompê-la, os réus, e até que ela conseguisse se colocar dizendo que ela não podia ser interrompida, foi todo um processo de reconstrução da sua postura em relação à naturalização dessas interrupções. E ela enquanto juíza, né? Então, assim, então você pensa isso... Nós, réis mortais. Você pensa isso em relação a práticas em que a mulher não está ocupando esse papel central. Até que a mulher consiga naturalizar a sua posição de fala e de inserção na sociedade, é uma questão bastante complicada. E muitas vezes os homens não visualizam isso, porque é algo tão natural, né, para o homem conseguir falar, se posicionar, que para a mulher muitas vezes isso é tido como uma conquista. Então essa questão da falta, por exemplo, de candidaturas femininas está muito relacionada ao papel da mulher no espaço público, né, nesse espaço social. Porque como muitas vezes esse terreno é um terreno bastante limitado, a gente não consegue alcançar números mais significativos sem políticas afirmativas, como a gente vê essa questão desse percentual destinado às mulheres. É interessante você pontuar, inclusive, porque a gente esteve, né, enquanto Comissão OAB Mulher, no evento Elas na Política, né, no mês passado, e a doutora Luciana Nepomuceno, ela ressaltou que se você for buscar na enciclopédia hoje, homem público é o homem que lida com as coisas públicas, mas mulher pública ainda está lá definido como prostituta. Né? Então, assim, a mulher pública não é a mulher que lida com as coisas públicas, com, né, governança, com os assuntos de Estado, assuntos de interesse da sociedade. Então, a gente passa a ter uma certa preocupação no nosso acesso aos espaços de poder, porque a narrativa que se construiu não é da gente dar credibilidade, nem é nós mesmas, umas às outras. A gente não é nem ensinada, nossa, não, tem uma mulher que se elegeu, que se candidatou, vamos elegê-la. A gente não é ensinada a ter esse movimento que surge agora com a sororidade, que é, né, você realmente focar, vamos mulheres, vamos juntas, porque juntas nós vamos conseguir, né? Carla, quero te ouvir um pouco. Não, ela ia falar. Não, eu ia frisar sobre isso. Se a gente não está enxergando, não vai nunca. Corta isso. Não, fica tranquilo. Até porque, quando se fala, por exemplo, em cantora aqui na nossa cidade, o primeiro nome que vem na minha cabeça é Carla. Porque na hora que ela pegou e falou, eu estava com o raciocínio aqui. Sim. Perdão, sem problema. Então, o que acontece? Quando se fala em referência hoje de cantora na cidade, o primeiro nome que vem à cabeça é o seu. E nós sabemos que tem Michele, né? Tem outras meninas que cantam, e muito bem também, né, por sinal, mas o primeiro nome é o seu. E você não tem, como a gente disse no primeiro bloco, essa noção. Não tem. Né? Então, assim, você já percebeu alguma diferença no tratamento do público masculino e feminino quando você está no palco? Não digo nem só de falar algo, mas no comportamento mesmo, né, em si. Então, essa questão de cantar foi aonde eu me encontrei. Foi aonde eu encontrei o meu modo de me expressar, a minha visibilidade. Então, eu não consigo enxergar dessa forma. Sim. Essa dificuldade e tudo que talvez eu devia estar aqui falando agora, eu não encontro. Porque é ali onde eu me sinto confortável. Então, ali eu sinto que eu posso fazer tudo.
e nada me Vai ser impede. criticada por não isso. serei criticada. É minha arte, eu faço o que eu quiser, eu canto, eu vou para cima. Não tem problema se tem homem, se tem mulher. Eu gosto de interagir e falar com todo mundo. Entendeu? Ali eu me sinto confortável. Mas quando a gente começa a falar sobre a mulher... mulher para candidata, né? Isso aí a gente não vê. A gente não se vê, a gente não... Está muito assim... Aqui na como é nossa que eu vou cidade dizer? mesmo, aqui em Cordeiro, se eu não me engano, teve uma mulher prefeita, né? E ela entrou porque o prefeito, eu acho que no seu ele saiu, faleceu. Foi coisa de poucos dias, né, que ela ficou. Né? Então, ou seja, realmente... Alice Bittencourt. quando a gente fala em haver a necessidade, não significa que tem que ter uma mulher. Mas é necessário que ela venha também candidata, né, e que a gente tome consciência disso. Mas é necessário conscientizar, porque Conscientizar, senão não vai. Porque senão não vai. Ela não se enxerga Não como se enxerga. possível assumir aquele espaço. Não, é se isso aí. enxerga. Então vamos finalizar esse segundo bloco, né? E no terceiro bloco a gente fala um pouco também da OAB Mulher, né? Para a gente poder explicar mais ou menos como funciona, né, essa parte, né, da OAB aqui em Cordeiro. Tá ok? Não saia daí, já já a gente volta.